Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal com a palavra Fernando Rios. E hoje o texto é no livro do profetas Miqueias, capítulo 2. Eu vou estar lendo com vocês agora o verso 1 e o verso 2, mas vai ter outros versículos que nós vamos ler durante esse vídeo. Tá? Inicialmente eu vou ler esses dois versos, mas durante esse vídeo nós vamos ler outros versículos. Então, se tiver tua Bíblia próxima e seja ela é impressa, você deixa aberta, se tiver aí numa aba no navegador ou no smartphone, para você estar acompanhando comigo, tá bom? Hoje nós vamos mais uma vez expor um vídeo, né, baseado na palavra de Deus. Mais uma vez vai ser um sermão com método expositivo, que eu ensino esse método no curso Gerando Líderes. E hoje eu também estou com um esboço aqui. Não só hoje, outras vezes eu também estive com esboço, mas hoje eu também estou aqui com o meu esboço, porque eu sempre falo num curso que é importante, né, que o pregador tenha o seu esboço. Obviamente, se você confiar 100% na sua memória, você achar que não vai esquecer nenhum detalhe, você não precisa de um esboço, né? Como eu não confio 100% na minha memória, apesar de ter uma boa memória, né, como um pregador, eu tenho meu esboço aqui com alguns tópicos. Então, algumas vezes durante esse vídeo você vai ver olhando para baixo, para mostrar que não tem problema nenhum você dar uma olhadinha para baixo, olhar o tópico e retornar, tá? É um vídeo bem prático, alguns seguidores pedem para mim fazer um vídeo desse jeito, com essa metodologia, então estou fazendo hoje na prática com vocês, tá? O livro do profeta Miqueias, o capítulo 2, vou ler o verso 1 e o 2 aqui. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. O verso 2. E cobiçam campos, e roubam, cobiçam casas, e roubam ou arrebata-nos. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Muito bem. Miqueias era contemporâneo de Isaías, ele profetizou no período do reino dividido, ele profetizou no período de 3 reis. O seu foco principal de profecia é o reino de Judá, que era o reino do sul, mas ele também tinha algo a dizer ao reino do norte. Miqueias ele profetizou numa época onde o pecado estava instalado nas 3 escalas, na escala do povo, da religião e da política. Então, as 3 camadas estavam praticando a iniquidade. E Miqueias, ele não se atemorizou. Ele realmente apontava o dedo tanto para os líderes religiosos, políticos e, consequentemente, o povo que estava em prática da iniquidade. Veja bem que ele começa já o capítulo 2 dizendo, ai, vocês sabem que o ai, um dos principais significados é maldito seja. Então ele começa, maldito seja o ai daqueles que nas suas camas intentam o mal, que nas suas camas maquinam o mal. Isso está no verso 1. Os pensamentos, muitas vezes, os pensamentos e os planos de uma pessoa, muitas vezes refletem no seu caráter. E aí eu lhe pergunto para você que está assistindo o seu vídeo, quais são os seus pensamentos quando você se deita para dormir? Veja bem que era premeditado o pecado deste povo. Ai daqueles que nas suas camas maquinam o mal. Veja bem, havia uma premeditação. Eu vou apontar aqui apenas 3 erros de conduta, 3 práticas de pecados que tinha naquele povo da época, aplicando para os nossos dias, entre diversos erros que aquele povo estava cometendo. Veja bem que era premeditado. Deitava na cama e maquinava. Amanhã eu vou ali e vou roubar o vizinho, por exemplo. Tá? Era premeditado o mal. Por isso que eu pergunto, o que você tem premeditado, o que você tem planejado quando se deita na sua cama para dormir? Isso se ainda você tem boas noites de sono. Porque tem muitas pessoas que nos dias de hoje, infelizmente, por estar com seu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, com o coração com dificuldade de perdoar, tem perdido noites de sono. Tem perdido noite de sono, que é algo muito precioso. Eu me lembro que não há muito tempo, eu estava estudando a palavra de Deus para montar um sermão, e depois do sermão montado, eu estava orando, daqui a pouco eu cochilei. Estava dentro do meu quarto, e eu cochilei ali por uns 15 minutos, mas pensa num cochilo gostoso. E quando eu acordei, é incrível como o Espírito Santo fala conosco até nesses pequenos detalhes.
Veio um pensamento na minha mente, que eu atribuo esse pensamento ao Espírito Santo, dizendo assim: você sabia que tem muitas pessoas que não têm esse prazer de tirar um cochilinho como você tirou em paz? Que eu tirei um cochilinho de 15 minutos, eu imagino, mas pensa num cochilinho com uma paz. E quando eu acordei assim, descansado. E muitas pessoas hoje não têm mais uma noite de paz, justamente porque ficam maquinando o mal, ou porque já praticou o mal e agora vem um peso na consciência, ou porque não tem um coração tendencioso, um coração liberado a perdoar. Muito bem, veja bem que estes aqui premeditavam o mal. E eu pergunto mais uma vez, quais são os pensamentos que vêm na sua mente quando se deita para dormir? Olha o primeiro pecado aqui: cobiçam os campos. E não só cobiça, eles praticam, eles roubam os campos, cobiçam as casas, e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eu quero aplicar isso aqui ministerialmente falando. Infelizmente, em nosso meio, no meio ministerial, tem o que eu chamo de fogo amigo. Aquele teu companheiro de ministério que de repente ele não cobiça a tua casa, ou pode até cobiçar, de repente não cobiça o teu sítio, mas pode até cobiçar, mas cobiça o seu cargo, cobiça posições alheias, Obreiro que fere obreiro, colega de ministério que fere colega de ministério, que prejudica a vida ministerial do seu amigo que é fogo amigo. E você também pode facilmente isso aplicar ao seu colega de trabalho, ou seu colega de classe, que cobiça, de repente, a tua posição dentro da empresa, que cobiça a tua posição dentro da faculdade e levanta calúnia, difamação para tentar lhe ferir. E eu levanto aqui uma observação. Quando você fere um pai de família, quando você fere um obreiro, muitas vezes você está ferindo os seus filhos, a sua família. Porque o texto diz assim, no verso 2 ainda, parte B, sermão expositivo: assim fazem a violência a um homem e a sua casa. Porque quando você fere o homem da casa, automaticamente você está ferindo a sua esposa, ferindo os seus filhos. Veja que o texto diz: e a sua casa. Casa fala sobre família. A uma pessoa e a sua herança. Lógico que aqui Miqueias está dizendo herança no aspecto literal. Contudo, eu posso aplicar herança como filhos, porque um salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Então, quando você fere um homem de Deus, quando você fere um obreiro, quando você fere, seja um líder político, líder religioso, você também, muitas vezes, automaticamente está ferindo a sua esposa, está ferindo os seus filhos. E isso é uma verdade que Miqueias pregou, apontou o dedo e facilmente podemos aplicar para os dias atuais. E quando nós situamos essa aplicação a cargo, eu acho tão banal, eu acho tão medíocre aqueles que passam seu tempo maquinando, ambicionando ou cobiçando o cargo do outro. Não é uma ambição sadia, porque você não quer uma posição como do outro, você quer a posição do outro. É diferente você olhar para alguém e dizer: nossa, como ele se destaca profissionalmente, como ele se destaca ministerialmente, eu queria também chegar a essa posição. É diferente de você querer a posição da pessoa, puxar o tapete da pessoa para querer a posição da pessoa. Não perca o seu tempo com isso, porque o que Deus tem para João, tem para João. O que Deus tem para Pedro, ele tem para Pedro. Busque em Deus viver o seu propósito e pare de cobiçar o cargo do outro, brigar por posição, principalmente quando eu olho para a questão eclesiástica, seja numa igreja evangélica, numa igreja católica. Eu acho isso tão pequeno, porque você ter um cargo nada mais é do que servir a igreja. Você não precisa querer o cargo do outro. Não, se você quer servir, Deus tem o seu propósito de serviço no reino dele. Procure saber o motivo da sua existência e tire o olho da posição do outro. Vamos lá, o próximo tópico, tópico 2, eu quero trabalhar, o tópico 1 eu trabalhei como cobiça e apliquei ela como cobiça ministerial também. E o tópico 2 eu quero ler com vocês o verso 11, se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Veja bem, e eu quero ler também mais um texto para clarear bem isso para vocês, que está em Miqueias capítulo 3, o verso 5.
Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Esse texto é muito bom. O profeta da época, dessa época aqui, tá? Dessa época de Miqueias, eles estavam profetizando paz para aqueles que davam pão na sua boquinha e profetizando guerra para aqueles que não davam nada para eles. Ou seja, os profetas estavam profetizando ligados aos favores que recebiam. As pessoas, elas gostam, e eu consigo já aplicar isso no dia de hoje, eu tenho até uma anotação no meu esboço, as pessoas gostavam, e eu posso atualizar, gostam, não generalizando, tem suas exceções, dos profetas que lhe dizem somente aquilo que desejam ouvir. E Miqueias, ele falava contra esses profetas, ele encorajava as pessoas a se sentirem desconfortáveis com os seus pecados. Então existe uma classe de profeta que profetiza só aquilo que o povo deseja ouvir. E, na verdade, a palavra de Deus é um confronto. Basta você pregar a palavra de Deus, não precisa nem adicionar profecias. É só a palavra de Deus. Se você pregar a palavra de Deus, já basta para confrontar o homem. Confrontar o homem, que a palavra nos confrontam. Eu não estou dizendo que não vem de Deus, de repente, uma profecia para alguém, que Deus está abrindo a porta para ela, seja ministerialmente falando, profissionalmente falando, mas nós precisamos entender que nós não podemos ir aos templos, nós não podemos amontoar para nós só doutores conforme as nossas próprias concupiscências, como Paulo disse a Timóteo. Paulo disse a Timóteo, uma das suas epístolas, dizendo: Timóteo, prega o tempo todo, Timóteo, mas haverá um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, se voltando a fábulas. Ou seja, eles vão querer amontoar doutores que pregam conforme os seus desejos, conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas daquela época gostavam que os profetas lhe dissessem somente aquilo que elas desejavam ouvir. E os profetas, eles se acomodaram a essa demanda do mercado, e aquele que dava pão na boquinha dele, ele profetizava paz. Mas aquele que não dava pão, ele profetizava guerra. Ou seja, o profeta estavam profetizando somente ligado aos favores que recebiam. E longe de mim, longe de você, de fazer o uso da palavra de Deus, manipulando a noiva de Cristo, pregando só aquilo que elas desejam ouvir. Não. Seja um profeta, sim, mas da palavra de Deus. Se Deus mandar você profetizar que Ele está abrindo a porta para aquela comunidade, assim seja. Mas se a palavra for de correção, pregue a palavra de correção. Não se corrompa com o sistema. Dando andamento aqui, o capítulo 3, olha o versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha a situação que estava. Os chefes, ou seja, os políticos, vamos assim dizer, os chefes de tribos, os chefes de comunidades, eles dão sentenças por suborno. Então, se há um julgamento, chegou aqui, chegou João e Pedro, e João roubou a galinha de Pedro, mas João pagou para o chefe ali. O chefe vai dar a sentença, então, que João está certo, que ele não roubou galinha de ninguém. Isso não é justo. Era suborno, corrupção, naquela época já existia. Veja só também, e os sacerdotes só estão ensinando por interesse. E os profetas adivinham por dinheiro. Veja bem que nós estamos vendo aqui, uma corrupção na classe sacerdotal, na classe política e na classe dos profetas também. Era uma corrupção generalizada. E quando a liderança está em constante prática da corrupção, isso chega até o povo também. Então, é muito parecido com a realidade de muitos contextos nos dias atuais. Eu não estou generalizando. Sempre tem os remanescentes. Sempre tem líderes religiosos que são pessoas que andam de forma honesta. Por incrível que pareça,
ainda tem políticos honestos também. Mas quando eu leio esse texto, ele é tão atual, por isso que eu digo, a Bíblia ela não se renova todas as manhãs, ao contrário desse ditado popular. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. A Bíblia não precisa de renovo, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é um livro que ao mesmo tempo foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, dependendo do texto, mas ele também responde às indagações atuais. E veja aqui que ele está apontando o dedo, porque muitos pregadores se tornam populares quando não exigem muito das pessoas. Mas um verdadeiro pregador da palavra fala a verdade, sem se importar com o que a audiência gostaria de ouvir. Infelizmente, nos dias de hoje, eu estou falando da minha classe, né? A classe dos pregadores. A maioria deles se tornam famosos, se tornam populares, quando não exige muito das pessoas. Se nesse vídeo eu não estivesse usando aqui como base o livro do profeta Miqueias e aplicando essas verdades, com certeza esse vídeo alcançaria muito mais pessoas. Se eu estivesse falando aqui como fórmula de ganhar dinheiro, se eu estivesse pregando só uma teologia da prosperidade, eu acredito com certeza que esse vídeo seria muito mais compartilhado. Mas um verdadeiro pregador da palavra, ele fala a verdade bíblica sem se importar com o que a audiência gostaria de ouvir. Veja bem, eu apliquei aqui 3 tópicos de condutas errôneas, de práticas pecaminosas que se aplicam facilmente nos dias de hoje. Mas tudo está perdido, Fernando? Não. Deus sempre tem os seus remanescentes. Nem tudo está perdido e eu estou chegando aqui à conclusão. Olha o que está em Miqueias. Veja que eu estou aqui trabalhando com vocês um texto expositivo, um sermão expositivo, trabalhando no livro. Eu trabalhei o capítulo 2, trabalhei o capítulo 3, dentro do livro de Miqueias. Agora o verso 8, Miqueias 3, 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, o que Miqueias está dizendo aqui? Independente se fulano está cobiçando o campo do outro, se tem profetas que estão profetizando a troco de pão, se tem sacerdotes que estão ensinando por interesse próprio, se tem chefes dando sentença por suborno, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ou seja, Miqueias não se deixava influenciar pela corrupção que estava generalizada no sistema político e religioso da época. E da mesma forma que Miqueias não se deixou influenciar, sendo um remanescente dessa época, em todas as épocas Deus tem os seus remanescentes. E não é diferente nos dias de hoje. Na época de Samuel, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, estavam em prática do pecado, zombando da oferta do Senhor, se deitando na frente da tenda, entregue-se ao vinho, mas Samuel crescia e ministrava na presença do Senhor, se tornando um grande profeta, onde nenhuma palavra que Samuel profetizou caiu por terra, sendo também um sacerdote e um juiz da época, função a qual ungiu os 2 primeiros reis de Israel, ungiu Saul e ungiu Davi. Deus sempre tem seus remanescentes e não é diferente em pleno século 21, no ano de 2022, estou gravando esse vídeo, época de pós-modernidade, alguns teóricos já falam até de hipermodernidade, Deus também tem seus remanescentes. Existe sim uma corrupção no cenário político? Existe. Existe uma corrupção no cenário religioso? Existe. Existe, mas Deus tem seus remanescentes. Tem os líderes religiosos que ainda mantêm um caráter baseado na palavra de Deus. Políticos honestos ainda existe. Deus tem os seus remanescentes. Pode ter um pecado generalizado em Judá, mas Miqueias estava profetizando. Podia ter um pecado generalizado em Israel, mas Miqueias estava profetizando. Não só ele, porque ele era contemporâneo, por exemplo, de Isaías. E nos dias de hoje, Deus também tem os seus remanescentes. Eu não gosto de ouvir pregadores que ficam amaldiçoando a minha geração, dizendo que a geração de hoje é fraca, Nutella, que não tem jeito.
Pode ter alguns que se encaixam nesses adjetivos, mas eu ainda acredito na minha geração, porque Deus ainda tem seus remanescentes. Deus sempre tem uma voz, nem que seja no deserto como a voz de João Batista. Deus sempre tem alguém pregando, nem que seja, como eu disse e repito, uma voz solitária no deserto, como foi a voz de João o Batista. Deus te abençoe por assistir mais esse vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhe que todo dia tem uma publicação de um vídeo novo aqui no meu canal. Deus te abençoe.